Nesta aula a gente vai falar sobre juros compostos, um conceito que não é muito complicado, mas que se baseia numa ideia, essa sim bastante complicada de explicar, que não cabe neste curso, que é a ideia de capital. Então eu não vou tentar explicar para vocês o que é capital. Na matemática financeira, nós vamos considerar qualquer dinheiro como capital. Você falar isso para um economista, para uma pessoa que mexe com finanças, ele vai ficar arrepiado. Isso não é uma verdade. Mas para nós, capital é dinheiro, ok? E o dinheiro, ele tem uma qualidade que nós precisamos compreender a priori, antes de pensar em qualquer coisa. O valor do dinheiro está atrelado à sua disponibilidade, ou seja, ao tempo. Há uma diferença muito grande entre dois valores iguais, numericamente falando, disponíveis em épocas diferentes. Por exemplo, se eu ganhasse hoje $1 milhão, eu ficaria muito feliz se eu pudesse dispor do dinheiro imediatamente. Se alguém me desse $1 milhão e pedisse para eu, ou impusesse que eu só pudesse usar o dinheiro quando eu tivesse 98 anos, eu ia agradecer muito educadamente. $1 milhão que eu possa usar só com 98 anos tem muito menos valor do que uma quantia bem menor hoje em dia. Eu trocaria esse $1 milhão lá do futuro por uma quantia bem menor aqui no presente. Para explicar isso melhor para vocês, nós vamos ter que trabalhar o conceito de juros compostos. O modelo dos juros compostos é um modelo que a gente chama de exponencial ou geométrico. A função exponencial, ela tem um perfil muito interessante. Você tem aqui o eixo x, tem aqui o eixo y, né? E a função exponencial segue um gráfico e um modelo, uma fórmula bastante simples, na verdade. O gráfico, aliás, é muito elegante, muito bonito, e a fórmula não é das piores, é uma fórmula relativamente simples e fácil. Um certo número b, que a gente sempre impõe que seja um número positivo e que não seja 1, para evitar alguns problemas, e apenas isso. O x varia totalmente no conjunto dos números reais e os resultados do y são necessariamente positivos. Esta função é que vai modelar, vai nos dizer como os juros compostos se comportam. Então nós temos um modelo exponencial ou geométrico, tá ok? O valor de um dinheiro, que nós vamos chamar de capital, ele muda de uma data para outra data, conforme eu falei para vocês. Mas ele muda como? Normalmente não é de uma maneira arbitrária. Ele muda de uma data para outra, pensando aqui no modelo exponencial, ele muda de uma data para uma outra data, segundo este modelo que a gente vai comentar com vocês. Se eu tenho aqui uma certa data e aqui uma data diferente, o valor do capital é diferente. O capital, ele segue essa função crescente. As taxas de juros tendem a fazer o capital aumentar ao longo do tempo. Em alguns casos ele diminui, é quando você, por exemplo, vai calculando o valor de um objeto que diminui ao longo do tempo. Alguns objetos perdem valor ao longo do tempo, mas aí não é o caso do capital, ok? Quase sempre a forma de mudança do capital depende de um número que nós chamamos de taxa de juros. Também aqui é bastante controversa a definição econômica, financeira de taxa de juros. Ela é determinada por uma série de fatores que não cabem numa aula de matemática financeira. O que a gente usa normalmente é que a taxa de juros é um número que mede a variação do capital ao longo do tempo. Esse número sempre é dado através de uma porcentagem. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui que eu coloquei para vocês aqui. Imagine um capital qualquer que varia a 2% ao mês. O que é que isso significa? É muito importante entender isso com simplicidade. Significa que o valor do capital, a cada período que passa, por exemplo, se for 2% ao mês, como o exemplo que eu escolhi, passado esse período de um mês, o capital gera 2% de resultado, de aumento. Então ele cresce um pequeno valor, né, chamado aqui de variação, que é dada por 2%. Então, se a gente observar o cálculo, é muito simples e muito fácil, ok? Numa linguagem assim, um pouquinho mais cuidadosa, o valor do capital, numa certa data, sendo um valor V, na data de um mês depois, ele vai ser o mesmo valor V acrescido de 2%.
É um cálculo bastante simples de ser feito. Veja como eu fiz ali para você ver. O valor de V mais 2%, ou seja, 2 centésimos de V, é possível colocar o V em evidência, nós temos um número bastante simples de ser observado. Olha lá, V mais V vezes 2 sobre 100 vai dar o mesmo fator comum, V multiplicado por 1 ali. Aquele parênteses ali tem um nome muito especial. É chamado de fator de correção. Ele é 1 mais 2 sobre 100. Esse detalhe é muito interessante. É o que gera inicialmente a função exponencial e também a variação geométrica que a gente costuma falar. Sempre multiplicamos o capital por esse fator de correção. É sempre dado do mesmo jeito, pelo mesmo formato. É sempre 1 mais a porcentagem de variação do capital. Ok? Em matemática, se a gente não criar modelos gerais, modelos que se comportam de forma que possam ser aplicados para várias situações, nós não temos um conceito muito bom. Conceitos que formam ideias, que a gente chama de modelos, são importantes para a gente. Por isso que a gente estuda essa variação nesse enfoque. Tá vendo? Um certo capital numa data P, ele tem um certo valor, que eu chamei de VP. Numa data subsequente, ele tem outro valor, que eu chamei de VN. Se você observar bem, o valor VP aumentou conforme o tempo passou da data P para a data N, o valor do capital mudou de VP para VN. Isso é muito simples. E o relacionamento entre os dois valores, VP e VN, é dado exatamente pelo modelo exponencial que a gente acabou de adotar. O fator de correção é multiplicado um número de vezes entre as duas datas. Entre a data N e a data P, passam-se alguns períodos, por exemplo, alguns meses, né? A gente acaba criando uma resposta, uma formulinha, um modelo que é muito simples, embora muita gente tenha alguma dificuldade para trabalhar com as potências. Olha lá. Né? O valor então é dado por Vn igual Vp, o valor n no futuro, o valor p mais anterior, multiplicado pelo fator de correção. Olha lá, 1 mais, genericamente, i sobre 100. No exemplo que eu dei era 2 sobre 100. Genericamente, i sobre 100. E a diferença entre as duas datas é o número de vezes que eu vou corrigir o capital. N menos p. A data n posterior menos a data P anterior. Essa variação N menos P, ela aparece ali no expoente. Vamos dar uma olhada como funciona isso. Nós vamos relacionar o valor de um capital em duas datas distintas, digamos aí maio e setembro, né? Eu peguei um capital aqui bem simples, um valor de R$50, por exemplo, e vamos supor que esse capital seja corrigido a 5% ao mês. Como é que se faz o cálculo? Muito simples, vamos lá. Na data de maio, o valor do capital, 50. É o valor na data 5, vamos chamar de data 5, mês maio, mês 5, vale R$50. Lá na data setembro, já é uma data mais do futuro, mês setembro, 9, chamei de V9. O capital vai variar da data 5 para a data 9. Se você observar bem com calma, entre a data 5 e a data 9, passaram-se 4 meses. Mês 9, mês 5, 4 meses. O meu capital será corrigido 4 vezes, sucessivamente, de forma multiplicativa. Por isso mesmo, chamada de geométrica. Então, o cálculo vai ser bastante simples. Observe, a data em 9, V9, vai ser igual a V5, a data em maio, vezes o fator de correção 1 mais 5%, observe a taxa de juros, 5 sobre 100, elevado a 9 menos 5. Essa conta parece uma conta muito difícil, mas mesmo numa prova, se a gente tiver paciência de fazer a conta muito calmamente, a gente chega no resultado que aparece lá, olha, observe, 50 vezes o valor 1,2155, eu fiz com uma calculadora, né? Fala, professor, mas eu não posso usar calculadora na prova. Ninguém pode. Então, esse é um mal que todos terão que padecer, todos terão que fazer a conta de algum jeito. Normalmente, eles dão alguma informação, isso às vezes pode até complicar se o expoente for muito grande, mas normalmente não é uma coisa do outro mundo, precisamos treinar isso. Feito o cálculo, então a gente tem lá um esqueminha bem simples. Em maio o capital valia 50, em setembro ele vale 60,77. Nós dizemos que esses dois capitais são equivalentes.
A palavra equivalente significa mesmo valor. É aquilo que eu tinha comentado no começo. R$50 em maio vale a mesma coisa, ou seja, é equivalente a R$60,77 no mês de setembro. Você pode trocar um pelo outro que você não está perdendo pelo menos a taxa de 5% ao mês. Ok? Obrigado.